Mas bom demais, legal demais a gente poder estar aqui. Para você que não sabe, o Brenton é o pastor de todos os times de adoração lá do IHOP. E foi uma alegria que eu descobri que ele podia vir e estar aqui com a gente para esse fim de semana. Deu certo para a gente poder estar aqui e adorar juntos, foi muito legal. E domingo também, de manhã, a gente vai estar mais uma vez aqui. Eu vou estar compartilhando a palavra, ele vai estar fazendo a adoração, a gente vai ter uma programação especial. E ontem eu estava conversando com vocês sobre como que no dia 21 de abril de 2013 nós tivemos uma palavra profética que foi decisiva nas nossas vidas e que ajudou muito a gente a entender quem somos e a gente entender para onde devemos ir, como devemos fazer aquilo que Deus está chamando a gente para ser, que foi a experiência da visão da fogueira, né? Até 2013, você precisa entender a base, tinha 2 anos de idade, né? E até então a gente era uma igreja que estava justamente acabando de sair da sala da casa da vovó, né? Até então a gente era só uma reunião em casa. Tinha 1 ano e meio, quase 2 anos, que a gente estava agora indo para um lugar, a gente queria crescer, reuniões de oração, a gente queria entender melhor aquilo que Deus estava fazendo. E naquela noite, o meu amigo Lucas Consley compartilhou a palavra ou a visão que ele teve. E a visão que ele teve foi que havia um fogo, uma fogueira no meio de tudo. E que nós estávamos assentados ao redor da fogueira, em volta da fogueira. E ao fazer isso, a gente atendia o fogo, que era manter ele aceso, manter ele queimando. E a gente também cuidava, ou certificava que estava todo mundo bem em torno daquela fogueira. E aquela visão, ela meio que colocou de forma visual a missão, a visão, o valor daquilo que Deus estava chamando a gente para viver, para a gente fazer, operar. A visão da fogueira, então, se tornou para nós uma forma gráfica, né, de conseguir a gente materializar o que a gente está tentando fazer. E nós estamos preocupados, ocupados com a presença de Deus, né? O fogo, né, a presença de Deus. Na primeira base a gente tinha Levítico 6:13 escrito na parede, né? O fogo arderá continuamente no altar, ele não se apagará. E o fogo é o símbolo da presença de Deus, né? E a atividade do sacerdote, de estar ali atendendo ao fogo, prestando atenção nele, mantendo ele aceso, fala a respeito do zelo pela presença. E depois a outra parte da visão, que inclui a gente cuidar uns dos outros, ou certificar que está todo mundo bem em torno ou ao redor da fogueira, é muito visual também, para que a gente possa perceber que não adianta a gente ter uma vida com Deus individual, né? O cristianismo não é uma religião individualista, você e Deus. Quando alguém fala assim, só você e Deus, isso provavelmente está errado, porque não é você e Deus, é você na igreja. É pela igreja, através da igreja, que o poder de Deus, que a sabedoria de Deus é manifesta. É na igreja, pela igreja, por meio da igreja. E a gente não queria ser um povo, não fazia sentido ser um povo que fosse bem ocupado com a presença de Deus, mas que negligenciasse uns aos outros. Por isso que a visão da fogueira, ela abrange de uma maneira tão completa aquilo que somos, para onde queremos ir, o que queremos fazer. Por isso que a gente faz essa programação perto do Carnaval, a gente faz também outras vezes ao longo do ano. Mas isso me colocou numa jornada bíblica de descobrir como que isso que Deus está chamando a gente para viver faz parte do plano de Deus. Porque eu não queria jamais ser uma igreja, ou começar algo, ou desafiar pessoas, mobilizar pessoas para algo que Deus colocou no meu coração. Eu acho que não é por aí, não é por aí que a gente deveria fazer. A gente deve, na verdade, encontrar o Deus que está fazendo algo na história e entrar para dentro da história de Deus. A gente deve encontrar a missão de Deus e se engajar nela, né? Deus é um Deus missionário, Deus é um Deus construtor. Ele não precisa de boas ideias, ele precisa de bons amigos que estão dispostos a ouvir e obedecer aquilo que ele está falando. Então, para mim, nunca foi sobre a base
e a visão do Vitor, ou a palavra que Deus colocou sobre a minha vida. Esse tipo de individualismo eu também rejeito, e isso é muito forte no meio carismático, né? Geralmente, ministérios eles são construídos em torno do carisma e da personalidade, do poder, da eloquência, ou da habilidade bíblica, ou dos dons que fluem através de uma pessoa, e eu sempre rejeitei isso completamente. Não é para esse lugar que eu quero ir. Eu quero que a nossa história esteja dentro da história de Deus. Eu quero que a gente se encontre dentro da narrativa da história de Deus. E aí, então, eu comecei a minha jornada de estudo bíblico. Como que a gente pode zelar pela presença de Deus? Como que a gente pode, de fato, cuidar da presença de Deus? Será que isso é algo possível, viável? Será que isso é algo real? Como que a gente encontra isso em paralelos na Bíblia, outras histórias? E eu, uma vez, estava fazendo um curso, né, lá na casa de oração, lá em Kansas City. Em 2017, eu fiquei 6 meses lá e eu pude fazer esse curso que mudou a minha vida para sempre. Foi o estudo dos 150 capítulos do Fim dos Tempos. A gente estudou eles um por um, e depois, né, em 2020, eu comecei a ensinar eles em português. Foi uma jornada maravilhosa, mas eu vivi um momento muito impactante no segundo ou no terceiro semestre, que foi quando a gente chegou em Ezequiel, né? Porque a gente começou a fazer o estudo dos capítulos do Fim dos Tempos em Isaías. Em Isaías a gente teve 40 sessões. Foram dezenas e dezenas e dezenas de aulas. E aí, beleza, a gente fez Isaías, a gente fez depois Jeremias, a gente fez o restinho de Isaías no outro semestre, Jeremias e Ezequiel. E concluindo os profetas maiores, quando a gente chega no final de Ezequiel, acontece uma coisa muito maluca na história do livro, que é o seguinte: no começo, a glória de Deus ela vai embora por causa do pecado das pessoas, e no final, a glória de Deus volta para um novo templo. E nesse templo de Ezequiel, ele não consegue se encaixar, com nenhum outro templo bíblico, ok? Pensa comigo, Ezequiel está escrevendo do exílio babilônico, ok? Ele é um escravo judeu na Babilônia, ok? Ele é coterrâneo, não, como é que fala? Contemporâneo de Daniel na Babilônia, só que Daniel está na corte e Ezequiel está nos rios, ele está ralando. E Ezequiel ele tem um encontro e visões de Deus no contexto da Babilônia, e ele começa a mostrar para a gente um templo completamente diferente daquele que tinha acabado de ser destruído 30, 40, 50 anos atrás em Jerusalém. E ele fala de um templo que também não se encaixa naquele que seria reconstruído 20, 30, 40 anos depois, quando Esdras e Neemias lideram o povo de volta do exílio para reconstruir a casa de Deus. O templo e as descrições de Ezequiel são completamente diferentes de qualquer templo relatado na história de Israel. Tanto o que já tinha existido e foi destruído pelos babilônicos, depois o da reconstrução na volta do exílio, e nem com as expansões de Herodes e do templo grandão que Jesus pisou, que Jesus andou nele, as medidas e a operação e o funcionamento dele não bate, não é a mesma coisa. E aí, fica uma pergunta, estudando esses capítulos: onde que esse templo se encontra? Esse é um templo real? Esse é um templo... Como que a gente consegue entender isso aqui? Isso aqui é espiritual? Isso aqui é futuro? Isso aqui é ideal? Isso aqui é uma metáfora? O que o profeta está tentando dizer? Eu acredito que é um templo onde Jesus está presente, juntamente com crentes e santos ressuscitados do passado, e acontece no reino milenar. É a minha 50 centavos, né? Se eu pudesse contribuir com alguma coisa, 50 centavos aí para inteirar. Eu acho que é lá. Algumas pessoas acham que é um templo que é reconstruído antes da volta de Jesus, que o anticristo profana. Eu não acho que pode ser por causa da presença do Messias, por causa da presença da glória Shekinah.
várias outras coisas. Só que no funcionamento desse templo, vale muito a pena depois você dar uma olhada e você olhar com seus próprios olhos Ezequiel 40 a 48. Uma lidinha suficiente para acabar com sua vida para sempre, se você é realmente interessado em entender a Bíblia. Se você lê e fala assim, amém, e bora, mas se você ficar assim, não. Como? Onde? Quem? Como vivem? De onde? Como se alimentam? Não é possível. Por quê? As luzes vermelhas começaram a acender no meu painel. Por quê? Porque eu vi sacrifícios de animais de novo. E tipo assim, peraí, se isso aqui não é algo do passado, isso aqui é algo do futuro, como que tá matando bicho? E ainda mais na nossa sociedade Disney, né, onde os bichinhos falam, os bichinhos têm sentimentos, onde as pessoas são orgulhosas mães de pet, tem até pessoas mães de plantas. E nessa sociedade tão disneyficada, onde a gente conversa com os animais, a gente faz uma voz diferente, supostamente que eles vão entender um pouco melhor. E sabe, nessa interação irracional entre humanos e animais, a gente pega um contexto onde, beleza, estão matando bicho o dia inteiro, na presença de Deus, e passando sangue nas coisas de novo. Como assim? Como? Eu não esperava, né, por esse plot twist, eu não esperava que a história ia dar nisso de novo. Qual que é o sentido disso? E foi incrível para mim. Isso, a gente estava estudando em 2018, e aí desde então, isso foi uma mensagem, e essa linha de pensamento teve o poder de fazer eu revisitar tudo aquilo que eu acreditava a respeito do Antigo Testamento e reorganizar a minha vida inteira e a minha teologia inteira. Eu sei que de 10 em 10 anos a gente passa por situações e por processos onde a gente repensa várias coisas, mas aquele foi um momento desse de, tipo assim, alguma coisa mexeu comigo de tal maneira, lendo o texto bíblico, falando assim, eu ainda não conheço Deus, eu não sei ainda o que Ele realmente quer e como que Ele vai concluir essa história. Eu não faço ideia daquilo que o apóstolo Paulo fala no final de Romanos, capítulo 11, insondável sabedoria, riqueza, quem poderia ter uma ideia tão brilhante assim? Eu tive um Romanos 11 momento na minha vida, onde tipo, como assim, Deus? Por essa aqui eu não esperava. E foi nessa minha jornada de pensar sobre esse assunto que eu fui repensar e reorganizar várias coisas na minha vida. E aí, né, 2023, eu acabei mais ou menos um rascunho de um livro, que é o livro que eu estou lançando agora, que se chama Santidade e Sacrifício, e que, como a gente é inacreditavelmente maravilhoso e organizado, o livro não chegou, né, para hoje, para a gente poder fazer, né, o lançamento certinho. Mas, né, você acha que ia ser como, né? Na base, tudo pode acontecer. A gente vai fazer provavelmente uma programação especial na semana que vem, em vez de IC. A gente vai fazer, eu acho que uma IC mais aqui. Aguarde que a gente vai mandar notícias. E aí talvez o livro vai estar. Mas o ponto foi que, tipo, nesses últimos quase 10 anos, eu escrevi, voltei, apaguei várias vezes. Eu não acredito nesse troço, não é possível. E aí eu fui explorando o assunto e o tema dos sacrifícios ao longo da Bíblia, que é aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Provavelmente vai demorar mais do que o normal, porque eu realmente quero contar essa história para vocês e eu quero, na verdade, começar, né, com um questionamento, né? Poderia haver algum elemento no sistema sacrificial de Israel que nos conduza a conhecer e compreender Deus mais intimamente? Essa para mim Deus, eu quero conhecer você profundamente e intimamente, e se tem alguma coisa que desperta o meu coração para isso, na sua palavra, eu tenho fome de ti. Eu quero conhecer mais do seu plano, eu quero conhecer mais o seu coração, eu quero qualquer
degrau que consiga me trazer para mais alto, mais perto e mais próximo de você, eu quero subir, eu quero chegar perto de Deus, eu quero conhecê-lo. Eu sei que eu ainda não arranhei a superfície de quem Deus é e de tudo que Ele tem para falar, para se mostrar, para se revelar. Eu estou ainda, 10 anos depois, com mais fome de Deus. E mesmo depois de ter explorado todas essas coisas, e eu simplesmente fechei, porque Eclesiastes diz que escrever livro e ter ideias não tem fim. Então, tipo assim, uma hora você tem que fechar realmente o arquivo e falar, está pronto, não, seja o que Deus quiser, e vamos embora. Eu queria que você desse uma olhada comigo em alguns textos, e a gente vai fazer uma viagem pela Bíblia nessa noite, e eu espero que ao explorar essas coisas, você consiga descobrir pequenos elementos que vão ser gatilhos no seu coração para te dar mais fome pelo conhecimento de Deus, mais interesse em saber quem Deus é. E no final de tudo, para mim, uma das grandes ideias nesse livro é que eu fiz um epílogo no final de todo o conteúdo, fazendo um apelo pastoral em como aplicar isso nas nossas vidas, em como deixar com que isso de fato interfira na forma como eu vivo, como que santidade e os sacrifícios podem mudar a forma como eu vivo, penso, falo, conduzo minha vida, meus negócios, qualquer outra coisa. Queria ler com você 2 versículos, Apocalipse 21, versículo 3, e Efésios 1, 9 e 10. Eis aqui o tabernáculo de Deus que está entre os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 3, Efésios 1, versículo 9 e 10. E ele nos revelou o mistério da sua vontade. Quem gosta de descobrir mistérios? Se você já assistiu Dora Aventureira, todos nós aqui somos tremendamente inspirados a desvendar mistérios. Nós somos criados para explorar. E aqui Deus revelou para nós o mistério. Qual mistério? O mistério da sua vontade. Não sei qual que é a vontade de Deus. Aqui. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Qual que é o mistério da vontade de Deus? Fazer nele convergir na dispensação da plenitude de todos os tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual que é o mistério da vontade de Deus? É que Jesus, Ele é aquele capaz de puxar de uma ponta o céu e da outra ponta a terra, e nele unir todas as coisas. E nele todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, fazem sentido, ganham vida e finalmente ficam claras somente em Cristo. O Pai e o seu desejo eterno de morar entre os homens acontece no final de todas as coisas. Apocalipse 21, o penúltimo capítulo da Bíblia, quando a gente consegue entender o que ele está falando nas últimas palavrinhas, é porque a gente entendeu a história inteira. Então, as últimas palavrinhas do livro Deus mudou para a terra. Deus fez a barraca dele entre os homens. E isso mostra para nós qual foi o plano o tempo inteiro, ou qual era o desejo e a intenção de Deus durante todo esse tempo. Se no final a última coisa que acontece é Deus mudar para a terra, a gente pode concluir que durante todo o tempo que estamos vivendo, ou todo o tempo da história, o desejo de Deus sempre foi estar perto, o desejo de Deus sempre foi habitar entre nós. E como que ele faz isso? Cristo. Ele une todas as coisas. Por meio de Cristo, nós temos então a realização e a conclusão do seu propósito. Se você estiver ainda em busca de significado para a sua jornada cristã e de entender a Bíblia, um dos maiores
e mais claros resumos é que Deus está de mudança para a terra. Deus deseja habitar com o seu povo. Só que ao mesmo tempo que isso é boa notícia, isso também é uma péssima notícia. Porque se Deus está mudando para cá, isso significa que tudo que tem aqui precisa se adequar com o Deus que está vindo. Ou você acha que Deus vai morar na situação na qual nós nos encontramos? É ou não é? Queridos, Deus vir é a nossa maior bênção, mas Deus vir também é o nosso maior desafio. Como que eu posso organizar a minha vida em torno dessa frase, se isso de fato é verdade? Se Deus está de mudança para a terra, o que isso impacta na forma como eu vivo, como eu penso, como eu vivo meu casamento, como eu vivo meus relacionamentos, como eu perdoo, como eu faço negócio, como eu falo? Todas as áreas da minha vida precisam ser influenciados pela realidade. O problema real é que o lugar onde nós habitamos é inóspito para Deus. Da mesma forma que se você quiser ir para a Lua, você precisa botar uma roupa especial e respirar um oxigênio. Se você for lá para Pandora, no Avatar, você precisa fazer o quê? Se adequar, porque lá é inóspito para a nossa raça. Aqui é pecado, ou seja, é inóspito para Deus. Como que nós podemos hospedar a presença do ser mais santo, puro, incomparável que existe? O Deus não criado deseja morar perto de mim. Só que eu olho para mim e eu falo assim: Deus, se você chegar muito perto, alguma coisa está errada, porque eu não estou preparado, ou eu não estou habilitado de maneira para hospedar a sua presença. E aí, ou a sua santidade me fulmina e eu morro, ou eu mudo as coisas para que eu possa hospedar a sua presença. Por isso que a gente vê no começo da Bíblia, no primeiro capítulo, Deus colocando todas as coisas em ordem, e Ele coloca o homem e a mulher, no capítulo 2, para cultivar e guardar. E a gente acha que Deus mandou Adão e Eva serem jardineiros, né? A gente pensa assim: nossa, né, que legal, eles eram... Não, mas quando eles são criados, tudo já estava feito, tudo já estava pronto. Então Deus não estava contando com eles para regar planta, nem para capinar lote. Deus não estava contando com eles para certificar que não tinha nenhuma erva daninha, porque o jardim que Deus havia feito era absolutamente perfeito. Eles eram desafiados a cultivar e guardar a presença de Deus. Essa vai ser a linguagem com que os sacerdotes, depois da saída de Israel do Egito, e começam a caminhada e peregrinação em direção à terra prometida, é a mesma linguagem que Deus chama os sacerdotes para praticar. Olha comigo, Gênesis 2:15, e depois a gente vai olhar algumas outras passagens. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ok? Cultivar e guardar. Números 3, 5 e 7. Dá uma olhada comigo. Um pouquinho para frente na sua Bíblia. Sei que você frequenta pouco, talvez, Número e Levítico. Mas é lá que está o ouro. É lá que está o mistério. Infelizmente, é isso. Números 3, 5 e 7, olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Você reparou aqui que a gente achou exatamente as mesmas exatas palavras que Deus ordenou para os primeiros homens? Quando Deus separa sacerdotes
em Números, ele fala, gente, vocês vão guardar e vocês vão cultivar o ministério do tabernáculo. Então, a função de Adão e Eva não era jardineiro, nem escolher aleatoriamente nomes de bichinhos. Era cultivar a presença de Deus, fazê-la, fazer de maneira hospitaleira, com que Deus pudesse habitar com os homens naquele lugar. Olha comigo Levítico 18, 24, 25 e 28. Se o homem é chamado para cultivar a presença de Deus, se ele é chamado a guardar a presença de Deus, isso significa de que a relação de Deus, homem e terra é dinâmica. Porque se eles vão bem, as coisas prosperam. Mas se eles falham na sua missão de cultivar e guardar, as coisas também desandam. E aí, então, a gente precisa entender que o ser humano, ele moralmente é responsável por fazer bem o trabalho que Deus pediu para ele fazer, que é hospedar e cuidar do santuário onde a sua presença habita. Porque se eles não fizerem isso, acontece Levítico 18, 24 e 25, que a gente vai ler agora. Olha, com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está, o quê? Contaminada. E eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. E para que a terra versículo 28, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Imagina, os caras estavam se mudando para Canaã, mas Deus estava tirando o povo de lá, por quê? Porque eles haviam contaminado a terra. A forma como as pessoas vivem importam para Deus com relação à habitação de Deus naquele lugar. A forma como a gente vive e conduz as nossas vidas importa se nós estamos pensando como uma preocupação real em hospedar a presença de Deus. Queridos, eu gosto de pensar na construção e na elaboração do Jardim do Éden, nos primeiros capítulos de Gênesis, muito mais como a finalidade para a qual ele foi feito do que como que ele foi feito. Às vezes a gente fica na internet tentando pesquisar, mas Deus criou o mundo mesmo em 7 dias, e os dinossauros, e a gente começa a fazer um monte de perguntas assim, tudo bem, quando a gente é novo, mas eu acho que a pergunta que a gente devia fazer era, por que Deus fez isso? Qual que era a intenção e a motivação por trás? Deus desejava proximidade, Deus desejava um lugar de encontro, Deus desejava comunhão, e naquele templo, jardim, naquela casa, tabernáculo, onde Deus iria se encontrar com os homens, todo o templo, quando ele é concluído, o que acontece? Para o templo começar a funcionar, você precisa botar o quê? A imagem do Deus daquele templo dentro do templo, é ou não é? Se é a Nossa Senhora, se é a padroeira de não sei o quê, você vai lá e bota a imagem de quem é o dono daquela casa. Deus, ele coloca a sua imagem no homem. E ele coloca o homem dentro do jardim como representante dele mesmo. E a finalidade dele é que dos homens eram cuidar, cultivar, hospedar de uma maneira prática a presença de Deus naquele lugar. Eu espero que essas coisas estejam acendendo luzes vermelhas no seu painel e que você realmente esteja pensando assim, eu quero descobrir tudo o que está disponível desse lado da eternidade a respeito de Deus e que possa me fazer amar mais Jesus. Quando então os israelitas estão prontos para marchar e tomar posse da terra prometida, Deus fala com eles, olha, não se contaminem, não façam essas coisas que são pecado, não pratiquem essas coisas.
andem de maneira santa diante de mim, porque eu quero morar no meio de vocês. Não é porque eu quero que vocês se comportem porque sim, é porque hospedar a minha presença precisa ser dentro dos meus termos. Não estou mais sentindo a presença de Deus. Geralmente, o que a gente descobre? Áreas onde partes das nossas vidas estão sendo negociadas com coisas que desagradam a Deus. E aí a consciência da presença de Deus fica menor, né? A realidade da presença de Deus fica menor, fica distante. Como que a gente experimenta mais de Deus? Se separando para Deus, se consagrando para Deus. É ou não é? Todo mundo sabe que é assim que funciona, e todo mundo sabe que quando a gente quer mais de Deus, a gente sabe exatamente o que fazer. O que a gente não reconhece é que a gente quer viver a vida do jeito que a gente quer e ainda quer ter Deus perto. Só que não vai ser assim. Nunca foi assim, nunca será assim. E a gente pode até fingir de crente e brincar de igreja, mas se quisermos de fato hospedar a presença de Deus em nós e no nosso meio, você sabe o que você precisa fazer. Essas são as coisas que fizeram com que Deus expulsasse os povos da terra de Canaã. Depois você pode ler quais são essas coisas. Levítico 18 é horrível. Mas Deus está falando, gente, não cheguem nesse ponto. Vivam de uma maneira que agrade a Deus. Sabe por quê? Porque se vocês não fizerem isso, a terra vai vomitar vocês. A terra vai expulsar vocês. E adivinha o que acontece? O cativeiro babilônico, no ano 586 a.C., nada mais é do que a consequência de viver perto de Deus, desonrando a presença de Deus. Porque eles tinham um templo funcionando, onde supostamente eles deviam estar entretendo e cuidando da presença de Deus. Eles eram supostamente para ser uma nação sacerdotal e um povo separado para o Senhor, só que eles estavam vivendo com falta de compromisso, descompromissada com Deus e com a sua santidade. E aí o que acontece? Deus vai, manda os babilônicos e a terra vomita eles para fora do cativeiro. Só que Deus, da sua graça e na sua misericórdia, Deus ele proporciona também meios para que isso possa ser redimido. Então, 70 anos depois, o povo de Israel volta do cativeiro babilônico, né, para a terra de Judá. Então, essas coisas estavam dentro do parâmetro do acordo entre Deus, Israel e a terra. Se vocês quiserem habitar nessa terra, vocês andem dessa maneira. Se vocês não andarem dessa maneira, que é uma maneira santa, separada para mim, a terra vai vomitar vocês. Uma coisa que eu tenho pensado é que a gente precisa crescer na nossa revelação a respeito da santidade de Deus, porque à medida da revelação que temos sobre a santidade de Deus é proporcional à maneira como tememos a sua presença. Quanto menos temor e mais banalização, nós estamos, na verdade, falando o que nós pensamos sobre Deus. Sabe, quando a gente relaxa, quando a gente negocia as coisas que a gente sabe que são certas, e quando a gente volta a fazer as coisas que fazíamos anteriormente, quando a gente perde espaço de Deus dentro das nossas vidas e negocia os valores que de fato agradam Deus nas nossas vidas, isso mostra o quanto a gente não entende ainda que Deus é santo. A gente acha que Deus é santo pelo fato de que Deus não faz determinadas coisas. Mas Deus não é santo porque Ele não é santo porque Ele não faz. Deus é santo porque Ele é completamente feliz e realizado. E Ele chama a gente para ser participante da sua santidade, porque Ele quer que a gente experimente tudo o que Ele é e tudo que Ele tem para nós. Só que Ele não vai negociar, diminuir um pouquinho dos critérios da sua santidade e se adaptar à nossa fútil maneira de viver. Ele não vai negociar para se adequar ao nosso estilo nem à nossa informalidade.
se a santidade de Deus e a pureza dele é real, automaticamente a nossa relação com Deus precisa crescer em temor e em respeito. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é completamente outro. Deus é completamente diferente. Ele é puro, ele é sem igual, ele é inteiro ou completo, ele não tem mistura. Deus é santo porque ele é completo. Deus é santo porque não existe ninguém como ele. E ele está chamando a gente para ser participante da sua vida e da sua santidade. Ele está convidando a gente a amá-lo nos termos dele, para que nós possamos nos beneficiar dessa incrível realidade de ser santo como ele é. Sabe por que as parábolas de Jesus caem mal nos nossos corações e não causam o impacto que deveriam? Porque a gente olha para Deus e para as coisas que ele tem para propor e elas não traduzem para o nosso sistema de valores. A gente valoriza de uma maneira interesseira. O que eu ganho com isso? Como que isso é melhor mesmo? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Ou como que isso me faz mais feliz? Por isso que enche os nossos olhos as ruas de ouro, mas não faz sentido para a gente perder tudo para comprar aquilo que não tem preço. Porque, tipo assim, não, peraí, nessa hora aí a matemática não faz sentido. As ruas de ouro é bom para mim, porque de repente eu consigo raspar uma lasquinha e guardar no bolso, eu consigo me beneficiar de alguma maneira de viver, tipo, num Alphaville celestial, e de alguma forma isso vai ser bom para mim, porque lá é melhor do que aqui, e eu quero sair daqui para ter mais, para ser melhor. E a gente esquece que o grande ponto de tudo é Deus convidando a gente para ser participante da sua santidade. Deus, ele não quer que a gente só tenha as coisas que ele tem, ele quer que a gente seja como ele é. Ele não quer só te dar um monte de coisa para que você possa ter mais coisa, para que você possa empilhar mais coisa, para que o seu coração fique ainda mais distraído. Ele quer que você seja como ele. Mas, queridos, um dos assuntos mais banalizados é o assunto da santidade. Meio que saiu de moda, né, falar de santidade. Na época que eu crescia, falava de santidade, a gente temia. E tinha muito legalismo mesmo. Tinha muito não faz porque não pode. Mas eu acredito que a gente também foi para um lado onde a gente descobriu um monte de liberdade e a gente começou a negociar um monte de princípio e fazer um monte de coisas que de fato não são pecados em si, mas que conduz ao pecado e ao erro. Sabe, teve uma hora que a gente descobriu que não eram as coisas que eu deixava de fazer que impressionava Deus. E aí a gente começou a voltar a fazer um monte de coisa que fatalmente me conduzia para o pecado. Uma das coisas mais clássicas, né, para mim, é quando o jovem descobre que Deus não manda ninguém para o inferno porque tem tatuagem. Aí o que faz? Dana fazer tatuagem. Aí descobre que não é pecado tomar uma cerveja. Aí o que faz? Bebe sem limites, sem regras. Bebe de uma maneira irresponsável. Que não é pecado ouvir música secular. Aí vai para o outro lado. Não, tipo assim, a minha vida vai ser em torno de fazer tatuagem, tomar cerveja e dançar. A gente vai para o outro lado completamente porque a gente descobriu um pouquinho de liberdade e que, de fato, essas coisas elas, em si não são erradas ou ruins. Mas, se elas nos conduzem ao pecado, a gente precisa sempre se lembrar que Deus quer que a gente seja muito mais participante da sua natureza do que felizes. Deus quer que a gente volte de todo o coração para os seus termos da santidade. O fato da gente negligenciar a realidade de que Deus ainda é santo e Ele está convidando a gente para sair dessa vida permissiva, mostra o quanto a gente ainda não sabe o quanto a santidade de Deus
é, na verdade, tudo aquilo que a gente mais gostaria de ter e possuir. Estar perto de Deus é o maior benefício que alguém pode experimentar. Estar próximo a Deus é a coisa mais feliz que alguém pode experimentar. E eu sinto muito se você achou um dia que você ia conseguir experimentar alegria e realização nos lugares onde você vai, nas coisas que você bota para dentro, nos relacionamentos que você constrói. Sabe, não são essas coisas que vão trazer para você a cura para a dor que você sente, nem para o anseio que você tem de ser visto, de ser amado e de ser feliz. Não são essas coisas. É Deus. Deus está chamando você para perto dEle. Deus, que é santo, deseja que a gente seja também participante da sua natureza. Aí, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a achar que Deus é um pouco agressivo, né? Mas é porque é incompatível Deus e a sua santidade e nós e a nossa pecaminosidade. E aí, então, ele começa a construir como se fosse parapeitos de proteção. Não tem numa casa que tem uma quina e que se você for para lá demais, você pode se machucar. Você pode cair, você pode se arrebentar. Se você não respeitar os limites, você pode se arrebentar. Então ele coloca esses parapeitos e eles não são constrangimentos simplesmente por si só, mas eles são pedagógicos. É uma forma de Deus ensinar para a gente que nós precisamos de descobrir os limites para hospedar a presença de Deus de uma maneira que revele o quanto a gente valoriza quem Ele é. Tem alguns textos aqui que eu gostaria de ler com vocês que mostram isso para a gente. Êxodo 19, versículo 12 e 13. Dá uma olhada comigo. As coisas que Deus faz, elas não são apenas estéticas, elas também são pedagógicas. Deus está ensinando como que a gente pode chegar perto dEle, mas dentro dos parapeitos necessários. Êxodo 19, 12 e 13. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mas mão nenhuma tocará nele, e se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Deus, ele queria proximidade? Sim, mas a proximidade precisava ser na hora certa, dentro dos termos corretos. Uma história tremendamente dramática, que mostra proximidade e intimidade, sem reverência, que vira profanação. Está em Levítico 10, versículo 1 e 2. Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Quem era Arão? Arão era o sumo sacerdote, ok? Se tinha alguém que entendia de como lidar com Deus, era Arão. Foi com Arão que Deus falou: você vai cultivar e guardar a minha presença. E os filhos dele, por causa da sua familiaridade com a presença de Deus, se tornaram irresponsáveis com a presença de Deus. Eles tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. 2 Samuel 6, 6 e 7. Dá uma olhada comigo. 2 Samuel 6, 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se estendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta
irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Quem já achou que isso aqui foi um pouco de exagero? Sincero. 2, 3, 4. Eu também. Mas a nossa compreensão de exagero é equivalente à nossa falta de revelação da santidade de Deus. Ok? Se nós soubermos quem Deus é, a gente não vai achar isso aqui exagero. A gente vai achar isso pouco, porque ele devia ter morrido antes de encostar, só de estar perto. Porque nos falta a revelação da sua santidade, a gente acha os métodos de Deus não só antipedagógicos, como também brutais e violentos. A nossa revelação cresce proporcionalmente conforme a gente valoriza santidade. Você lembra de Isaías, capítulo 5, quando ele vê Deus? Querido, quando você vê Deus, ou você está morto, ou você vai morrer, ok? É assim, porque Deus é santo. Ninguém pode ver Deus. Deus é de outra dimensão. Deus é um ser incompatível com a gente. Se você está vendo Deus, foi porque você acabou de morrer, ou se você está prestes a morrer. Aí Isaías fala o quê? Ai de mim, que é tipo assim, né? Morri. Não sei, né? Já morri, chamou a morrer. Mas eu vi Deus. E eu sei que eu não estou apto para hospedar a presença de Deus, porque os meus lábios são impuros. Não é porque ele estava fazendo um monte de coisa errada, indo nos lugares errados, se envolvendo com as pessoas erradas. É porque ele estava falando de uma maneira que ele sabia que desagradava a Deus. A presença de Deus mostra para nós quais são as coisas que a gente precisa mudar. E se a gente está com dificuldade de descobrir coisas que a gente precisa mudar e ajustar nas nossas vidas, provavelmente a gente não está encontrando com Deus de verdade. Talvez a gente está encontrando com Deus que a gente inventou na nossa cabeça, que tolera tudo que a gente faz e que é um velho gagá que passa batido todas as besteiras e a forma como a gente vive. Só que esse não é o Deus de Israel. Quando a gente está diante do Deus de Israel, ou a gente está morto, que é crucificado com Cristo, ou a gente vai para o inferno. A gente vai morrer. Não tem outra opção. Diante de Deus, a gente passa dessa para uma melhor ou para uma pior. Ter um encontro com Deus significa que Deus está operando em mim o resultado do sacrifício de Cristo, que é produzir em mim o caráter de Cristo e a santificação. Se isso não está acontecendo, querido, se na boa a gente não sabe muito bem o que precisa mudar, ou se a gente está tolerando coisas nas nossas vidas que a gente não muda porque quer, está aí o tamanho da nossa revelação e conhecimento sobre quem Deus é. E é por isso que temos tanta tolerância para coisas inaceitáveis nas nossas vidas. Porque a nossa compreensão a respeito da sua santidade é terrível, é pequena, precisa crescer. Essa mensagem e essas coisas fizeram eu entrar numa nova rota de consagração e de busca por Deus e de fome por Deus. E ver e revisitar textos a respeito da santidade de Deus mostraram para mim que eu tinha, de alguma forma, domesticado Deus, e Deus tinha se tornado mais alguém que existia ao meu lado para me fazer dar certo, ou, Deus tinha virado um monte de princípios e tinha deixado de ser o Deus santo. E eu sabia explicar várias coisas sobre Deus, e eu sabia falar para um monte de gente coisas muito bonitas a respeito de Deus, mas aquilo não estava mais afetando a forma como eu me relacionava com Ele. Essa mensagem, ela tem como finalidade chamar a gente de volta para uma vida de pureza. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele morre e Ele acaba com o sistema sacrificial. Mas esses valores permanecem preciosos. E a gente pode continuar aprendendo por meio
da severidade dessas coisas, o quão intencional Deus foi em preparar um sistema para que ele pudesse chegar perto. Nós não estamos mais na era onde a gente precisa passar o sangue do bichinho morto na orelha, nem no polegar, nem no dedinho. A gente não está mais na época onde só uma pessoa entra no Santo dos Santos, uma vez no ano. A gente não está mais na época onde, antes de entrar, o cara tinha que encher o lugar de fumaça para que ele pudesse entrar e, meio que despercebido, estar no lugar onde Deus está. A gente vive uma outra realidade, e a realidade na qual nós estamos hoje é muito mais severa. É a realidade onde Deus está em nós. Isso significa que Deus vê o que você vê, que Deus ouve o que você fala, e que Deus está quando você faz o que você faz. E que Deus, Ele não tira uma pausa quando você sai da igreja para você poder viver a sua vida lá fora, e Ele enche você quando você chega na igreja. Deus está em você. Essa é a bênção da nova aliança, mas essa também deveria ser a realidade de como nós abordamos a verdade da presença de Deus dentro de nós. Que se Ele de fato está em mim, eu quero ser o lugar onde Ele pode ser bem hospedado. Eu quero que Ele seja o lugar onde Ele possa ser bem recebido, entretido. Por isso que a gente vê que os grandes homens de Deus, ao longo da história, o que eles faziam? Eles faziam altares e faziam sacrifícios. Por quê? Porque eles queriam proximidade. Eles queriam chegar perto de Deus. Eles queriam estar perto de Deus. Hoje, Deus fez o sacrifício por nós. Jesus, Ele tanto é o sacerdote como o próprio sacrifício. Ele em si une todas as coisas e resolve todas as coisas. Mas o fato dele habitar dentro de nós não nos dá a permissão para negociar valores de santidade. Deus nunca quis as coisas que as pessoas colocavam no altar. Deus sempre quis o coração da pessoa que fazia o altar. Ele não ficava impressionado pelo tamanho do bicho, ou pelo tamanho das pedras, ou pelo tamanho do fogo. Ele sempre estava em busca do coração. E a gente vê que esses grandes homens de Deus, tipo o próprio filho, o outro filho de Adão, Abraão, vários homens ao longo da jornada fizeram altares, porque eles queriam se aproximar de Deus. Desde Gênesis, a gente vê que o desejo de Deus por proximidade foi correspondido por algumas pessoas. Eu acho que a gente podia prestar atenção nesse incrível desejo de Deus por proximidade e dar para Ele a retribuição devida, a glória devida ao nome dEle. O nome para oferta no livro de Levítico também se traduz como aproximação. A gente acha que a oferta era o bicho, mas na verdade, por meio da oferta, Deus queria proximidade. O ponto era proximidade. O ponto era encontro. Só que como que Deus pode ter um encontro com a gente, nós não lidando de maneira séria com a sua santidade, com a sua pureza? A palavra para sacrifício, para oferta, que significa também aproximação, no livro de Levítico, é corban. E ela tinha como finalidade tanto purificar quanto reparar, né? Ele purificava alguém que estava impuro, mas ele também restituía ou reparava alguém para que essa pessoa pudesse quitar a sua dívida. A maioria das vezes a gente pensa na oferta como alguém fazendo alguma coisa para mim, né? Tipo, quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, não, Ele morreu por mim para que eu pudesse ter paz com Deus. Então Deus faz algo para mim e aí eu não preciso mais fazer. Mas o fato é que essa oferta tinha como finalidade
proximidade. Eu adoro pensar o seguinte: Deus queria muito ter ido na sua festa de 15 anos. Né, meninas? Tipo assim, imagina, a hora da dança, a hora mais legal, era para ser você e o Deus de Israel. Só que se Deus fosse no seu aniversáriozinho de 15 anos, você sabe, né? Todo mundo ia ser fulminado automaticamente. Só que aí ele criou um meio para que a gente pudesse celebrar na sua presença sem morrer fulminado, por causa da sua santidade, por causa do nosso pecado. O que ele fez? Ele fez a aproximação. Ele criou um meio para que a gente pudesse chegar perto. Mas Deus nunca estava necessariamente interessado na oferta. Ele estava interessado sempre no coração de quem entregava a oferta. Existem dois tipos de pecados. Pecados morais e pecados rituais. No tempo dos levitas, no tempo dos sacrifícios levíticos, quando alguém tinha cometido um pecado ritual, ele não podia se aproximar do tabernáculo por 7 dias, ele tinha que ficar fora do acampamento por um determinado tempo de dias, ele precisava tomar um determinado banho, ele tinha que fazer alguma oferta para poder se adequar e novamente poder ter acesso à presença. Mas tinha um outro tipo de pecado que era a culpa moral, onde eu intencionalmente faço algo que desagrada a Deus, e que se eu permanecer nesse tipo de pecado, sem me arrepender e sem consertar com Deus, essa é uma rebelião intencional, que contamina a terra e espelha a presença de Deus e faz eu ser vomitado da presença de Deus. Isso era como funcionava na antiga aliança. Isso mostra para a gente que Deus ele tem um meio e um processo para trazer a gente tanto para perto, quanto também para justificar e perdoar todas as nossas dívidas e iniquidades. A diferença que os sacrifícios levíticos e o sacrifício de Jesus é que o sacrifício os levíticos você tinha que fazer eles toda vez que você fosse no tabernáculo, uma vez nas festas, você tinha que comparecer diante dele, você tinha que fazer aquilo. O que o sacrifício de Jesus faz é que ele faz tudo aquilo de uma vez por todas. E agora ele não é só capaz de justificar aquilo que foi feito de errado, mas ele é capaz de transformar a consciência. Ou seja, eu passo a pensar de um modo diferente e eu começo a querer coisas diferentes. E aqui a gente vê na pedagogia dos sacrifícios, Deus querendo proximidade, mas isso tinha que acontecer toda vez, um monte de vezes. Agora, por causa de Cristo, Deus quer proximidade tanta que Ele quer estar dentro. Mas Ele não quer só a nossa proximidade para que a gente possa fazer coisas espirituais ou rituais diante dEle. Ele quer que a nossa consciência seja transformada. Ele quer que a gente comece a querer aquilo que Ele quer. Ele quer que a gente comece a amar aquilo que Ele ama. Ele quer que pureza e santidade passe a ser o nosso novo modo operacional. Ele quer que a gente viva dentro da sua dimensão voluntariamente por causa daquilo que Ele fez. Ele não quer só que a gente tenha uma vida com hábitos religiosos. Ele quer que toda a nossa vida seja santificada. Ele quer, inclusive, que a nossa consciência, queridos, que é o nosso eu mais profundo. Quem pode sondar a sua consciência além de você mesmo? Nem a sua esposa do seu lado, nem o seu marido do seu lado. Dorme do seu lado todo dia e não sabe o que você pensa. Até descobrir o que você pensa.
Deus, Ele deseja tocar nesse ponto, no mais profundo do que pensamos, amamos, desejamos. Ele quer tocar na nossa consciência. Esse material, ele não tem como finalidade exaltar os sacrifícios levíticos como se eles fossem substituir ou recolocar eles no mesmo patamar do sacrifício que Jesus fez, de maneira nenhuma. Aquilo que Jesus fez é de uma vez por todas, mas existe princípios e valores que nós podemos aprender no desejo de Deus de se aproximar do homem, que nós não teríamos tanta clareza se não fosse os sacrifícios levíticos. A questão é que o sacrifício de Jesus, ele não baixa o sarrafo, ele abre um caminho. Só que esse caminho continua sendo em direção ao mesmo lugar, o Santo dos Santos. A gente que acha que a gente agora está indo para um lugar menos perigoso, mas nós estamos acessando ou nos aproximando de um Deus santo, e Ele tem o desejo de fazer com que nós sejamos também como Ele é. Existe uma infinidade de outros textos e várias outras coisas que eu gostaria de falar com vocês, mas hoje não vai ser o dia. O que eu quero fazer agora, ao concluir, é trazer algumas aplicações de como que a gente pode habitar nos termos de Deus e como que nós podemos hospedar Deus e hospedar a presença dEle nas nossas vidas e na nossa igreja, na nossa comunidade. A primeira coisa, agora a casa somos nós. Deus não está querendo ficar perto, Deus está querendo ficar dentro. Então, para que Deus possa encontrar um lugar que nós preparamos para hospedar Ele dentro dos nossos corações, a gente precisa abraçar 1 Pedro 1, 14 e 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme a paixão que vocês tinham anteriormente. Todo mundo sabe o que a gente gostava antes, não é? Todo mundo sabe o que a gente gostava antes. Pedro está falando, vocês não devem viver mais seduzidos por essas paixões, ou incendiados por essas paixões. Quando vocês estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Gente, aqui já é Novo Testamento, tá? Se alguém estava com uma resistênciazinha assim, mas está lendo muito do Antigo Testamento, esses negócios meio que do passado, é a aliança antiga. Não, queridos, é o mesmo Deus, é a mesma história, e é o mesmo caminho para chegar por Ele. Alguém precisou matar um bichinho inocente. Sangue precisou ser aspergido. Só que agora, o próprio sacerdote era o sacrifício. E a carne dele partida era o véu que nos possibilita agora ter acesso ao Santo dos Santos. Agora existe um novo e vivo caminho. Os parâmetros da santidade permanecem os mesmos. Uma vida ordenada é uma forma de amor por Deus e uma forma de honrar a sua presença. Habitar com Deus não é cumprir só fazer o nosso devocional, embora fazer o devocional seja muito importante, mas é ajustar a nossa vida para que o hóspede divino, que é o próprio Deus, goste e se agrade de estar com gente. Uma vida de obedecer o Evangelho, uma vida de valorizar os seus mandamentos, ordena o ritmo, determina quais são as nossas prioridades, e por meio disso, nós podemos honrar a presença do hóspede divino. Imagina, Noé solta a pomba e ela volta porque ela não tem onde pousar.
Às vezes o Espírito Santo é liberado, mas ele não encontra um lugar apropriado para ele pousar em nós, por causa da forma irresponsável com a sua presença que temos vivido. Da mesma forma como a gente aprende a respeito dos parapeitos divinos que protegiam a casa de Deus, nós também podemos colocar parapeitos que colocam limites às coisas que fazemos. A nossa vida e a nossa casa, ela deve ser protegida com limites que expressam que amamos Deus, e não com limites que tentam comprar para Deus aprovação. É muito diferente quando eu coloco um limite na minha vida porque eu amo Deus, e eu não vou em determinado lugar, e eu não faço determinada coisa, e eu não participo de determinado negócio, porque eu amo Deus. É completamente diferente se eu tentar fazer isso porque eu quero que Deus me ame. Não funciona assim. Os parapeitos são limites práticos que impedem que a nossa vida interior seja disruptiva para a presença de Deus. Não é legalismo, é zelo, é cuidado pela presença de Deus. Abraçar pequenos limites, saber até onde eu posso ir. Jovem, geralmente, é ruim de decidir por si só. Você precisa perguntar para alguém mais experiente. O jovem, ele né, pelo menos assim, né? Digamos que a gente tem bastante jovem aqui e que a gente está lidando com jovem tem um determinado tempo. E jovem, ele tenta encontrar os meios legais de fazer o máximo possível de chegar no limite, e ele tenta descobrir o último passo antes de fazer o que é errado. A gente, na verdade, deveria estar fazendo um esforço contrário, que é o quão perto de Deus que eu posso chegar, em vez de o quanto na beira eu posso chegar antes de me quebrar todo. Jovem, entenda, peça ajuda, conversa com alguém mais sábio, peça conselho. Na dúvida, não faça. Ah, mas vão achar que eu sou religioso. Cara, uma coisa ótima ser religioso. Agora, maravilhoso. Se você quiser ser muito não convencional, é alguém achar que você é religioso. É alguém ter certeza. Não vou nem chamar aquela pessoa porque ela é Bíblia. Ela é crente. Olha que coisa boa que a gente seria se as pessoas elas pensassem duas vezes antes de chamar a gente para ir em tal lugar, porque elas sabem que a gente é crente. E a gente, de alguma forma, negociou isso, porque a gente quer, não, mas minha igreja até deixa, pastor tem um monte de tatuagem. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês estão vendo o que eu estou falando. E eu espero que vocês estejam sentindo o volume da responsabilidade e do desejo de Deus por santidade no nosso meio crescer e aumentar, porque é inaceitável, é completamente inaceitável a gente descobrir os limites de até onde a gente não podia ir, fazendo um monte de besteira que seria tão mais tranquilo, tão fácil se a gente tivesse conversado com alguém, se a gente tivesse sido um pouco mais cuidadoso. Colocar esses parapeitos no nosso tempo. Por exemplo, você ter um dia de descanso é fundamental. Ah, mas é todo dia eu tenho alguma coisa para fazer. Queridos, a gente precisa ter também um dia onde o meu dia é para se deleitar e descansar em Deus. Descansar das telas, do trabalho, descansar ter um sábado. Limites no nosso corpo, jejuar regularmente. Sabe, se a gente faz alguma coisa regularmente, é comer. É ou não é? Passa 3 horas, né, já dá aquela ansiedadezinha, glicose. Não, tem que comer de 3 em 3 horas. Tá? Enfim,
Mas sabe o que a gente tem que fazer também? A gente tem que fazer um jejum. Nós precisamos voltar, queridos, para as disciplinas espirituais que colocam limites nas nossas vidas. A gente precisa falar para a nossa carne: quem manda em mim é Deus, não o meu estômago. É Deus que manda em mim. Nos olhos e nas mãos. Nós precisamos colocar guardas nos nossos olhos e nas nossas mãos. Queridos, nessa era de... A vida real e a vida digital se confundem, né? Parece que é uma coisa só. Você e o seu celular não dá para ficar sem, nem para ir no banheiro. Inclusive, é no banheiro que a gente responde, né, a melhor das mensagens. Sabe, é uma vida completamente sem filtros. Não é sábio ter acesso a telas de uma maneira irresponsável, sem supervisão. Sabe, sem a sua esposa ter todas as suas senhas, sem a sua mãe poder ver tudo que você está vendo, sem o seu pai poder ter, sem você ter um parceiro de prestação de contas que pode olhar o seu histórico e você não ter nada do que se envergonhar. Quem quer colocar limites na vida? Eu preciso colocar limites na minha vida. Todos nós precisamos de colocar limites nas nossas vidas. Colocar limites na nossa boca. Queridos, a gente precisa ser um povo que fala a verdade e que para de fazer fofoca e que cuida da sua própria vida e que está ocupado trabalhando e não ocupado fofocando. Que as nossas palavras elas sejam sempre verdade, cheias de mansidão e humildade. Sabe o que a gente podia fazer de vez em quando? Silêncio. Ficar quieto um pouco. Não vou falar, mas também não vou, né, me distrair. Eu vou ficar sozinho comigo. Eu vou ficar consciente da minha presença na presença de Deus. Terceira coisa que eu queria chamar a gente para fazer é a gente, de fato, deixar com que o culto saia do domingo e ocupe a nossa vida e cotidiano. Se nos tempos dos sacrifícios de Israel, eles tinham as datas certas para poder comparecer diante de Deus, nós precisamos deixar com que o culto a Deus encontre uma expressão em todos os detalhes das nossas vidas. Se você é uma mãe dentro de casa, cuidando dos seus filhos, ali é o lugar para você adorar e exaltar Jesus. Se você é alguém fazendo negócios, ali é o lugar para você adorar e exaltar Jesus. O culto não começa quando o louvor começa a cantar. A vida é o culto. Nós vivemos diante de Deus. Os olhos de Deus estão sobre nós em todo momento. Não existe um minuto que nós não sejamos a atenção de Deus, que nós não tenhamos a atenção de Deus. Como que a gente traz o culto para a vida? É quando a palavra de Deus traz luz e a gente não precisa de muita argumentação para pedir perdão e se arrepender. É quando a gente está pronto. Sabe, se isso está colocando em jogo a presença de Deus na minha vida, eu quero confessar, me arrepender e mudar rápido. Eu não quero argumentar e tentar me justificar. Eu quero ser manso e humilde, eu quero ser quebrantado. E se eu fiz alguma coisa contra alguém, eu quero pagar, eu quero reparar. Não é só me perdoa, mas o que eu posso fazer para reparar o que foi feito contigo? Essa é uma incrível maneira de reorganizar as nossas vidas. Dessa maneira, sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12, a gente se tornou o sacrifício vivo. Não tem o sacrifício
que o cara levava para queimar lá no altar, Deus estava sempre em busca do coração do cara que trazia o sacrifício. Agora o apóstolo Paulo ele traz para a gente uma nova realidade, porque na nova aliança, a forma como vivemos é um sacrifício. Lembra? Quando Deus chama o povo, se vocês fizerem essas coisas, vocês vão contaminar a terra, vocês vão expulsar a minha presença e a terra vai expulsar vocês daqui. Mas se vocês viverem como um sacrifício vivo hoje, na nova aliança, nós vamos hospedar a presença de Deus e nós vamos ser uma bênção para a terra. Última coisa que eu quero falar com vocês hoje. Obrigado por vir comigo esse tempo todo. A casa coletiva de Deus é a igreja. A igreja é o lugar da presença de Deus. Santidade não pode ser algo só individual, mas a casa coletiva mostra que a gente tem um compromisso juntos de irmos em direção à realização do plano de Deus e que nós queremos hospedar juntos Deus na cidade de Vitória. E aqui para mim é o ponto em volta da fogueira. Em volta da fogueira significa que a gente está todo mundo aqui junto, preocupado com Deus. A gente quer que Deus se manifeste no nosso meio. A gente quer que a presença de Deus esteja nas nossas conversas. A gente quer que a presença de Deus esteja nos nossos relacionamentos, quando a gente conversa um com o outro. A gente precisa fazer isso juntos. Eu quero que quando você olhe a minha vida, seja um estímulo para que você viva em santidade. Só que ao olhar para a sua vida está estimulando outros a viver em santidade ou no limite do que é errado. Quando a gente olha uns para os outros, nós temos bons exemplos de pedir perdão e fazer reconciliação. Quando a gente olha uns para os outros, nós temos bons exemplos de hospitalidade. Nós temos bons exemplos de generosidade com os pobres e vulneráveis. Nós temos dado o exemplo na honra, na nossa sexualidade. Quando alguém olha para mim e pensa assim, eu quero imitar você nessa área, ele vai imitar uma coisa boa ou ele vai descobrir um monte de coisa errada, como fazer coisas erradas sem ninguém perceber? Como povo de Deus, nós precisamos, queridos, ser aqueles que estimulam uns aos outros na santidade, na misericórdia com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o necessitado, na forma como a gente se reconcilia rapidamente, rápido em pedir perdão, rápido em se quebrantar. E quando a gente se reúne como igreja, diante da mesa do Senhor, a gente parte o pão juntos, e todas as vezes que a gente faz isso juntos, nós estamos afirmando que esse sacrifício aqui, esse cordeiro que morreu aqui, que nós estamos comendo a carne e bebendo o sangue, quando a gente participa da ceia do Senhor, esse sacrifício, ele é suficiente para mim, mas ele também é aquilo que nos torna um corpo. Nós estamos unidos por causa de um sacrifício em santidade. Aquilo que traz significado para a igreja é um cordeiro partido. Então, o assunto dos sacrifícios de Israel tem sim como trazer a gente para mais perto de Deus. E eu acho que a primeira coisa que nós podemos fazer é pedir ajuda ao Espírito Santo. Deus, ajuda a ver se há em mim algum caminho mau. Eu quero andar em santidade diante do Senhor de novo. Time de adoração, pode subir para ajudar. Queria convidar você, aí onde você está, ficar em pé no seu lugar. Eu sei que falei muita coisa, muito conteúdo. Espero que você tenha conseguido reter alguma coisa boa.
mais uma vez, o livro vai estar disponível essa semana aqui na base, para você poder ter o seu. Eu acredito que existe poder nessa mensagem, para que a gente possa viver de uma forma santa e consagrada diante do Senhor, ainda mais intencional. Eu sei que nos últimos anos, nós vivemos muitos desafios aqui enquanto igreja, que fizeram com que a gente até mesmo tivesse que negociar algumas coisas para poder sobreviver e lidar com as pressões emocionais. Mas, queridos, é a hora de voltar. É a hora de voltar para o Senhor de todo o coração. Chega. Chega de descobrir até onde dá para ir sem se enfiar no inferno. Vamos descobrir agora a beleza que existe na santidade. Vamos voltar de todo o coração para o Deus que é santo e que chama a gente a ser participante da sua santidade. Aí onde você está, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos diante de Deus, queridos. Nós estamos diante do Senhor e com confiança nós podemos falar na certeza de que Ele sempre ouve o som da nossa voz, de que Ele move ao som da nossa voz, de que Ele ama a nossa presença, de que coisas vêm e coisas vão quando nós oramos. Nós estamos diante de um Deus santo, que está chamando a gente para ser participante da sua santidade. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo, perguntasse para Deus: Deus, existe algo em mim para me ajustar nessa noite? Eu não quero resistir à sua voz. Eu não quero resistir à sua voz. Fala e eu vou fazer. Fala, Espírito Santo. Conduz-me, Espírito Santo. Deus, eu quero viver de maneira que te agrada em todos os aspectos da minha vida. Deus, eu quero mais uma vez me consagrar no seu altar como um sacrifício vivo, agradável a ti. Eu quero que a minha vida seja uma oferta agradável. Eu quero que a minha vida, as minhas orações, seja um perfume diante da sua face. Deus, eis-nos aqui nessa noite. Fala aos nossos corações. Aí onde você está, peça ao Espírito Santo para trazer luz. Vem, Espírito Santo. Vem, libera a luz da sua face. Assim como o Senhor orou para que os sacerdotes ministrassem sobre o povo de Israel, faça resplandecer a luz da sua face sobre nós. Faça a luz da sua face brilhar. Pai, eu oro pela luz da sua glória iluminando os nossos corações. Eu oro pela luz da sua glória iluminando o nosso entendimento. Pai da glória, libera agora o teu Espírito e enche essa casa de luz. Enche os nossos corações de luz. Traz para fora aquilo que nós precisamos nos arrepender e voltar para ti de todo o coração. Pai, eu oro contra toda resistência à obediência de Deus. Quebra agora o poder da resistência em nome de Jesus. Quebra agora o poder da dureza de coração. Deus, envia o teu Espírito. Envia a unção que quebra o jugo. Deus, nós queremos viver para a sua glória. Nós queremos viver para ti. Chama-nos de volta para o Senhor. Atrai-nos mais uma vez. Queridos, peça ajuda ao Espírito Santo. Aí onde você está, Ele te conduz, Ele te chama de volta. Deixa Ele destacar áreas da sua vida que você pode voltar para o Senhor. Mais fogo, mais vento, mais amor. Venha, Espírito Santo. Mais fogo, mais vento, mais amor. Venha, Espírito Santo. Mais fogo, mais vento, mais
amor. Venha Espírito Santo.